dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. Perguntou no meio de um sorriso que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria o mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Oi, pessoal da catequese, que bom a gente reencontrar depois desse período de férias. E aí, como vocês foram de férias? Ficaram todo mundo em casa? Deu para brincar, assistir filme, fazer coisa diferente? Mas o mais importante é que hoje nós estamos aqui de volta com a nossa catequese virtual. Então, aproveitando já para dar aquele recadinho de sempre, para vocês lembrarem de curtir o nosso vídeo, de escrever o seu nome aí nos comentários para a gente saber que você assistiu. Aproveita também e se inscreve no canal da nossa paróquia, ativa o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo que tem sido feito com muito carinho para você e para a sua família. Então, hoje, nós estamos iniciando o nosso mês de agosto, o mês das vocações. E hoje nós vamos começar também uma mensagem muito interessante com vocês, através da oração da profissão de fé. Quem aí lembra da profissão de fé, quando está lá na missa, que é uma oração que a gente sempre faz em toda a celebração na missa? A profissão de fé, ela é uma oração muito importante para a nossa vida. Claro que a gente sempre reza ela nas celebrações, mas a gente também reza ela quando a gente está rezando o terço, porque a partir dela, ali, de cada detalhe dela, a gente está falando de cada detalhe daquilo que a gente celebra e que a gente vive a nossa fé cristã católica. Então, agora, juntos, nós vamos fazer toda essa caminhada através do credo, da profissão de fé, e a gente vai aprender juntos a importância dessa oração, da gente só não rezar ela, mas da gente também fazer dela parte da nossa vida. Então, a gente vai começar com a primeira parte, que é o creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E nós vamos refletir isso daí, né? A oração do credo é muito importante. Quando a gente está fazendo ela, a gente meditar cada frase, cada passagem que vem falando ali. E hoje nós vamos aprender aí, né? Vamos estar vendo aí que Deus criou tudo. Deus primeiro criou o céu e a terra. Então, logo veio dia e noite. Cada momento é muito importante nessa parte aí da criação. Nós devemos cuidar bem de cada coisa aí que Deus deixou para a gente. E essa passagem está no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no capítulo 2. E é muito interessante a gente estar falando disso com vocês nesse mês das vocações, porque nós somos criados por Deus, né? Deus criou o homem e depois criou a mulher. E no 7º dia Deus descansou. Então Deus fez tudo muito perfeito para a gente ver que a gente tem todo o processo de trabalhar, de estudar, de brincar e que é preciso também o descanso. Então, para dar início aí, nos meses das vocações e falar com você sobre as vocações, nós vamos falar dessa importância aí, de Deus nos ter criado. Então, o que será que significa crer em Deus Pai Todo-Poderoso? É a gente acreditar lá do fundo do nosso coração que Deus, Ele é o nosso Pai. Ele criou a terra para cada um de nós, criou a nossa vida, deu o sopro da vida no nosso coração. Tantas coisas boas que Deus faz na nossa vida e que a gente precisa de ser
grato, né? Grato à nossa saúde, grato à nossa escola, aos nossos pais, à nossa família, à nossa igreja. Deus, Ele é tão poderoso que Ele realiza milagres na nossa vida. Eu imagino aí que se vocês conversarem com os pais, às vezes com a avó, com o vô, com alguém, vai conhecer alguém que já vivenciou um milagre na vida. Além do nosso dom da vida já ser um milagre, quantas coisas acontecem que a gente vê que são milagres, que Deus Todo-Poderoso propicia na nossa vida, na nossa família. Também é uma questão, às vezes, de um milagre de uma cura, um milagre da pessoa conseguir um trabalho. Olha o tanto que é importante a gente reconhecer e saber que a gente pode contar com Deus, que é nosso Pai, e que realiza milagres e coisas maravilhosas na nossa vida. Então, depois vocês aproveitem, conversem com alguma vizinha, com algum colega, para saber um pouco dessa experiência com Deus. O tanto que é importante a gente sempre buscar e conversar mesmo lá do fundo do nosso coração com Deus, que é nosso Pai, porque Ele nos ouve e sabe tudo o que acontece na nossa vida e no nosso coração. E aí, quando a gente já pensa, né, que Deus Pai Todo-Poderoso, Deus que é bom e é fiel com cada um de nós, Criador do céu e da terra, que é essa coisa maravilhosa que a gente vive. Eu tenho certeza aí que aí nas férias, né, não sei se vocês tiveram a oportunidade de dar uma passeada, às vezes, ir em alguma praça, ir em algum parque. Olha o tanto que quando é gostoso, quando a gente, às vezes, tem a oportunidade de sair, de ver a natureza, de contemplar, de sentir aquele sol gostoso no rosto, ou então de estar na água, nadando no mar, ou no rio, numa cachoeira. Olha que coisa boa. Tudo isso é criação de Deus. Tudo isso tem ali o cuidado de Deus, e a gente precisa de reconhecer a grandeza de Deus na criação, seja nos animais, ou também na natureza, mas também em cada um de nós. Isso, e a gente pode ver muito disso aí, né, nos cantos dos pássaros. Se a gente silenciar, a gente vai escutar essa maravilha que é os pássaros cantando. No silêncio, na hora que está aquele ventinho, a gente consegue ouvir ali o vento passando pela gente. Igual a Sabrina falou, uma delícia sentir esse sol aí na gente, mas tem hora que a gente quer sombra, né? A importância aí da gente estar cuidando aí da natureza, para a gente poder curtir essa sombra aí das árvores, né? Que a gente tem aí no nosso bairro, nas nossas ruas. Agora que você falou de ventinho, eu até lembrei que o mês de agosto, além de ser o mês das vocações, é um mês também que algumas pessoas gostam de soltar papagaio, pipa. Olha só, o tanto que é bom a gente, às vezes, aproveitar as coisas, né? Tudo aquilo que Deus fez para nós, né? Infelizmente, agora no momento da pandemia, a gente não está podendo aproveitar o tanto que a gente gostaria, mas é importante a gente reconhecer e lembrar da importância da criação, né? Deus que criou o céu e a terra, né? E isso tudo para cada um de nós. E por isso que é importante a gente lembrar de cuidar da criação, de cuidar da natureza, de respeitar a natureza e pensar o que eu posso fazer de diferente na minha casa, na minha escola, na minha vida, para eu respeitar e cuidar da criação. Por exemplo, uma coisa que vocês podem fazer, não sei se todos sabem, mas aqui na paróquia está arrecadando latinha. Quem sabe aí na sua casa você pode começar a juntar umas latinhas e depois você traz aqui para a igreja. Já é também um processo de cuidar da natureza, porque a gente vai estar dando uma destinação diferente para essa latinha, né, ao invés de jogar no lixo comum. Tanto que é importante também a gente cuidar da natureza e respeitar, porque acaba que todas essas questões, as queimadas que a gente vê na televisão, às vezes também, todo esse desequilíbrio ambiental também, ele reflete muito na falta do nosso cuidado e respeito com a terra, com aquilo que Deus criou para cada um de nós. Então, por isso que é importante, na nossa profissão de fé, manifestação da nossa fé, a gente cuidar da natureza. Isso não é só coisa das ciências, da biologia na escola. Isso também é um gesto de manifestação e de vivência da nossa fé, de respeitar, de amar e de cuidar daquilo que Deus criou para cada um de nós, e isso também significa cuidar da nossa vida. Isso mesmo, para vocês verem aí a nossa importância, né? Como seres criados aí por Deus. Olha o trabalhão que a gente tem aí para a gente deixar o nosso planeta bonito e para a gente estar com esse cuidado aí com o nosso próximo. Aproveitando aí essa importância nossa, nós vamos falar com vocês das vocações. Muita gente pensa que vocação é só a questão lá do padre, da freira, do diácono, né, do seminarista. Mas não, tudo que nós fazemos tem ali uma vocação. Pois é, gente, e para isso, né, é importante a gente saber o que significa a palavra vocação. Vocação significa chamado.
chamado. Quantas mães aí de vocês começam a gritar: ô Mariazinha, vem te limpar o quarto agora. Vem arrumar a casa. Ou vem lavar a vasilha, né? É chamado, né? A vocação, o chamado. Só que esse chamado da vocação, ele é diferente. Por que ele é diferente? É um chamado que Deus faz para cada um de nós. Depois vocês podem olhar lá na Bíblia, tem na passagem do livro de Samuel, que Deus foi e chamou Samuel, chamou ele pelo nome, né? Várias vezes. Depois eu vou deixar aí já de para casa para vocês depois consultarem, a gente deixa a passagem aí depois nos comentários do livro de Samuel para vocês verem Deus chamando Samuel, Samuel. Foi esse o chamado que Samuel lá na Bíblia recebeu. E assim como ele também recebeu, cada um de nós também recebemos esse chamado de Deus. Isso é a vocação. E como a Gil estava falando com a gente, o chamado, a vocação, ela pode acontecer de várias formas na nossa vida. Tem pessoas, né, que recebem esse chamado para, como os padres, né, para viverem uma vida religiosa, ou as irmãs também. Mas tem também cada uma de nós aqui que somos chamadas para serem catequistas. Mas também tem as pessoas que são chamadas para exercerem profissões, como as professoras, como os médicos, os caminhoneiros. Todas as pessoas têm um chamado. Então, a palavra também profissão, né, que cada um pode exercer aí no dia a dia, né, o pai, a mãe de vocês, também tem a ver com isso, essa vocação. É a profissão que a pessoa vai exercer. E também essa profissão, a vocação também, que é o chamado para a vida em comunidade, na igreja, né? Que no caso, assim, tem, como a gente estava dizendo, tem a questão do padre e das irmãs, mas também todos nós, como comunidade, como filhos de Deus Pai, somos chamados a viver em comunidade e chamar essa vocação como leigos. Todos nós que participamos da comunidade da nossa igreja, somos também chamados por Deus a viver em comunidade, a viver na nossa igreja. Então, sempre lembra que cada um de nós tem esse chamado, essa vocação. Então, depois, nas suas orações, que você possa refletir e conversar com Deus e pensar qual que é o meu chamado. Inclusive, também o seu chamado para a vida da profissão que futuramente você queira exercer. E também, qual que é o chamado que Deus tem para mim aqui na igreja? Será que depois da catequese eu vou poder ir para a perseverança, ou eu vou para a crisma, ou eu vou conseguir também ajudar no batismo, ou quem sabe eu vou aprender a tocar um instrumento e vou tirar um dia para poder tocar numa celebração, ajudar na equipe de música. Então, cada um pode ajudar da forma que puder e que quiser e com o seu dom. Então, isso é a vocação, é o chamado que Deus faz a cada um de nós a oferecer os nossos dons. Então, por isso que é muito importante nesse mês das vocações, a gente rezar, né, pelos nossos padres, pelo Papa, pelos nossos catequistas, por toda a nossa igreja, e também rogar a Deus que mande mais pessoas para servir a nossa messe, né, a messe que é a nossa igreja. Então, gente, aí só voltando aí, né, aproveitando aí sobre essas vocações, que a vocação a gente tem que exercer ela aí no máximo possível, tentando atingir a perfeição que Deus nos pede. Vocês aí, enquanto aluno, enquanto catequizando, tem que estar aí buscando o máximo aí de atingir essa perfeição de aprendizado, de entendimento. E nós aqui, enquanto catequistas, também estamos tentando levar ao máximo possível do que Deus nos pede. Passando aí para vocês o que a gente aprende, como eu sempre falo, a gente aprende muito com vocês, e a gente ter aí essa fé. Enquanto a gente tiver essa fé, que a gente crê aí nesse Deus Criador, a gente consegue atingir aquilo que a gente está buscando. A gente consegue acertar aí o nosso alvo. Isso mesmo, Gil. E agora, rapidinho, a gente vai ensinar uma brincadeira para vocês fazerem aí em casa. É aquela famosa brincadeira da batata quente. Tenho certeza aí que muita gente já brincou com ela. Só que a gente vai fazer de uma outra forma. Vai dizer do que eu sou grato a Deus, né? Então, hoje que nós estamos falando sobre crer em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e também sobre as vocações, que você possa fazer com seu pai, sua mãe, os primos, com quem der para fazer nesse momento. A gente vai usar aqui a Bíblia, mas vocês podem usar uma bola, qualquer objeto que vocês tiverem. E aí, vai passando um para outra pessoa, mas antes de passar, vai dizer, vai responder o que eu sou grato a Deus. Então, eu vou falar assim: eu sou grata a Deus pela minha vida e pela minha vocação. Eu sou grata a Deus pelo dia de hoje, por ter acordado bem e por estar com saúde. Eu sou grata a Deus pela vida da minha família.
Eu sou grata pelo vento que está lá fora. Eu sou grata a Deus pela natureza. Eu sou grata a Deus pelo alimento. E aí, assim, gente, vai sem fim, né? Vai repetindo várias, todas as vezes, né? Pode colocar uma música, né? Que até na hora de parar e ver com quem que no caso, né? A batata quente vai ficar. Então, é isso aí, gente. Esse foi mais um vídeo nosso da catequese. Então, lembra aí de já curtir o vídeo. Gente, não esquece. Por favor, não esquece de curtir o vídeo. Já ativa o sininho das notificações. E lembra de colocar o nome nos comentários para a gente saber que vocês estão acompanhando nossos vídeos e estão gostando. Não esquece, viu? Então, fica aqui o nosso abraço. Lembra também de acompanhar, lembre agora, de acompanhar o grupo do WhatsApp da Catequista. E qualquer coisa, nós estamos à disposição. Um abraço e fiquem com Deus. Fica com Deus, gente. Até o próximo encontro.